Olá, bom dia. Meu nome é José Luiz e, em nome do nosso canal, José Silva Historiador, eu venho agradecer aos 241 visualizações que nós tivemos nos nossos 2 primeiros vídeos e aos 33 inscritos que lá se inscreveram para que nós pudéssemos continuar com esse trabalho. E eu peço para as pessoas que tiverem interesse e que gostarem do nosso trabalho, que se inscreva lá para nos dar uma força, nos dar uma condição de darmos sequência aos conhecimentos históricos, porque acredito eu que a história é uma ciência que faz com que as pessoas façam uma análise do que aconteceu no passado e, de repente, não cometa os mesmos erros que nos dias de hoje ou no futuro, né? E com isso eu agradeço a todos que se predispuseram a dispensar um tempo em visualizar, em assistir e aplicar o gostei ou não gostei do nosso trabalho. Nesses 2 primeiros vídeos nós falamos sobre a influência dos antigos templários nas instituições financeiras dos dias de hoje, dos dias atuais, e também falamos sobre a influência desses antigos templários na descoberta do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que passa muito despercebido no nosso cotidiano ou até mesmo no nosso sistema educacional, que era as missões secretas do século XV. Às vezes nós paramos e pensamos, o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Pô, legal, show, está documentado isso aí. Só que para isso acontecer, existiu uma série de fatores que contribuiu para que Pedro Álvares Cabral descobrisse o Brasil. E esses fatores, eles não são comentados, não são repassados aos nossos estudantes. Isso é importante, porque nós, para termos noção dos fatos, não basta conhecer o fato. É importante conhecer o que deu origem ao fato. E o que deu origem ao fato de Pedro Álvares Cabral adentrar, chegar no Brasil, descobrir o Brasil, explorar o Brasil, não importa, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, não importa o tema que é abordado, o título que foi dado. O importante é saber que Portugal chegou e continuou, está aí e, enfim, deu ao Brasil o que nós conhecemos hoje. Então, para que Pedro Álvares Cabral chegasse no ano de 1500 no Brasil, início do século XVI, no século XV, houve aquilo que nós historiadores chamamos de missões secretas. Por que missão secreta? Porque nessa época, século XV, o mundo estava se modificando. O mundo estava passando de um período feudal para um período moderno. Então precisava de ampliar o território, precisava ser ampliado os domínios, precisava ser ampliado o fator mundo, porque o mundo que eles conheciam até então era o mundo europeu, parte do mundo africano e parte do mundo asiático. Não conheciam ainda o mundo americano, o mundo das Américas. E no ano de 1415, Portugal, se lançando primeiro a essa grande aventura, a essa grande odisseia, ele chega à cidade de Ceuta por meio do rei Dom João I, com seus 3 filhos, e guerreia contra os povos, as pessoas que ali residiam, e domina a cidade de Ceuta, na África, no ano de 1415. No ano de 1418, Henrique, conhecido posteriormente como Henrique o Navegador, ele é levado ao título, ele recebe o título de grão-mestre da Ordem de Cristo. E por meio desse título, por meio dessa responsabilidade, por meio desse poder que ele acabara de receber, como já falei, ele pode agora usar as riquezas financeiras dos antigos templários, que era agora a Ordem de Cristo, podem também usar a riqueza de conhecimento desta ordem e pode usar tudo aquilo que Portugal conseguiu amparar
dessa ordem. Então, Dom Henrique, ele foi levado no ano de 1418 ao grão-mestrado da Ordem de Cristo. E agora começou ele próprio, Henrique, o navegador, a usufruir desse poder, chamar astrônomos, chamar cientista, chamar cartógrafo, chamar pessoas, matemáticos, enfim, as pessoas que detinham determinados conhecimentos e ampliar o mundo que eles conheciam. Então, Dom Henrique, agora com o poder econômico dos antigos templários, agora chamado Ordem de Cristo, ele cria o que ficou conhecido na historiografia como a Escola de Sagres. Por que Escola de Sagres? Porque nesse local, em Sagres, se reunia a nata do conhecimento. E lá eles começaram a melhorar as embarcações, melhorar as condições para que eles pudessem desbravar o mar. No ano de 1420, ele, por meio de Gonçalves Zarco, chega à Ilha da Madeira. Então agora a Ordem de Cristo financia as grandes navegações e muitos navegadores começou a descobrir outras terras, começou a descobrir outras ilhas, começou a descobrir outros mundos. Então no ano de 1420, ele, no caso, por intermédio de Gonçalves Zarco, chega à Ilha da Madeira. Então Dom Henrique começa a financiar e alguns navegadores é contratado, sendo eles portugueses, sendo eles genoveses, não importa, eles são contratados para desbravar este mundo, formar aquilo que os cavaleiros faziam no século XII, desbravar, conhecer, dominar, enfim, ampliar o seu poder. No ano de 1427, Diogo da Silva avista a Ilha dos Açores. Ele não entra, mas ele avista. Então leva essa informação a Dom Henrique, a Portugal. Portugal, ele se lança primeiramente ao mar. Ele se lança primeiramente a essas grandes descobertas, a essas grandes navegações. Como falei, no ano de 1427, Diogo da Silva avista a Ilha dos Açores. Avista, escreve, desenha e leva para Portugal. No ano de 1432, apenas 5 anos depois de ser avistada, Gonçalo Velho, agora também financiado pela Ordem de Cristo, financiado por Dom Henrique, começa a explorar a Ilha dos Açores, começa a fazer a exploração, começa a fazer comércio com essa ilha. Tá? E do ano de 1434, tudo isso no período das grandes navegações, Gil Eanes consegue contornar o Cabo Bojador. E com esse feito de Gil Eanes, Portugal, ele vê que existe possibilidade de avançar mais. Por quê? A partir do momento que Gil Eanes, ele contorna o Cabo do Bojador, ele tira o medo das pessoas que ficavam ainda meio resquiciosas de se lançarem ao mar. Agora eles começam a entrar de cara, começam a fazer as suas aventuras com mais garra, com mais eficácias. Enfim, no ano de 1460, Diogo Gomes e Antônio Nori chegam a Cabo Verde. Após Gil Eanes dobrar o Cabo do Bojador, no ano de 1460, 26 anos depois, outro grande navegador, ele consegue chegar às ilhas de Cabo Verde. Passando-se mais um período, no ano de 1471, João de Santarém descobre as ilhas de São Tomé. Olha aí. Então, em apenas 60 anos, 6 décadas, eles conseguem descobrir toda a costa africana. E com isso, a Espanha, que ainda estava fazendo as suas estruturas
estava fazendo ainda a guerra de sucessão, percebendo que Portugal estava se lançando ao mar e descobrindo várias coisas, descobrindo mundos novos, eles começam agora a ficar um pouco espantados com tudo aquilo que Portugal estava conhecendo, estava descobrindo. E então o que eles fazem? Peraí, vamos parar um pouquinho, não é por aí não. Vamos fazer um tratado, ou vamos fazer um acordo. Vocês não podem descobrir o mundo sozinho. Vocês não podem dominar o mundo sozinho. Então eu quero fazer um acordo. Como a Espanha, que era o antigo reino de Aragão, e Castela formou-se a Espanha, como falei anteriormente, vamos usar o nome Espanha, ou catalão, mas vamos usar o nome Espanha para que todos tenham conhecimento. Eles fazem o primeiro acordo no ano de 1479. No ano de 1479/80, eles fazem o Tratado de Alcaçovas. O Tratado de Alcaçovas. Tratado de Alcaçovas. E por meio desse tratado, eles dividem o mundo conhecido e o mundo que seria a ser descoberto em duas partes. Uma ficando para Portugal e a outra ficando para a Espanha. Tratado de Alcaçovas. Muito bem, só que por meio desse tratado, Portugal vendo que, poxa, não ficou legal, eu vou perder muito espaço, porque, por exemplo, eles não sabiam ainda o que tinha, mas por meio das navegações que eles vinham fazendo, eles já tinham noção do que além daquele ponto existia. Então Portugal faz o seguinte, não, esse tratado está errado. Essa linha traçada está errada. Essa linha imaginária que nós traçamos está errada. Eu quero que avance um pouco mais. Eu só aceito esse tratado se avançar um pouco mais. Aí nasce o que ficou conhecido e o que nós aprendemos na escola como o Tratado de Tordesilhas, no ano de 1494. Mas por que esse Tratado de Tordesilhas? Porque com o Tratado de Tordesilhas, eles avançaram, eles ampliaram a margem que poderia ser para Portugal. Portugal não era bobo. Portugal já tinha se lançado ao mar primeiro, então ele já tinha noção que tinha alguma coisa além daquele tratado, além daquela linha imaginária. Aí nasce o Tratado de Tordesilhas. E por meio do Tratado de Tordesilhas, Portugal amplia o poder, amplia a capacidade de descoberta. E acontece algo interessante. Nós aprendemos na escola que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Só que na história real, na história dos fatos acontecidos, não foi Pedro Álvares Cabral que chegou no Brasil primeiro. Quem chegou no Brasil primeiro foi Pison, um espanhol, Pison, Vicente Pison, chegou nas terras que hoje é o Brasil no ano de 1500, só que Cabral chegou no mês de abril e Pison chegou no mês de janeiro. Aí pode se perguntar, mas então por que a Espanha ela não reivindicou a descoberta do Brasil? Por quê? Tudo é um acordo, tudo é um tratado, tudo é um contrato. Pelo contrato que Portugal e Espanha haviam assinado na presença do padre, do Papa, do Senhor do mundo, que era o Papa na época, o que ficasse abaixo da linha traçada, da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas pertencia a Portugal. E o que ficasse acima iria pertencer à Espanha. Então, quando Pison chega no Brasil, ele percebe que ele já está dentro dos limites que tinha sido acordado para pertencer a Portugal. E por esta razão, a Espanha, ela não reivindica esse território. Porque se ela reivindicasse esse território, poderia causar um confronto entre os dois reinos. E os dois reinos estavam lutando para conquistar o mundo, conquistar o domínio das águas, domínios do comércio, domínios das especiarias. Então, por esta razão, é que a Espanha não reivindica para si a descoberta do Brasil. E Portugal, vendo
que a Espanha já estava adentrando a sua linha imaginária, ao seu limite traçado pelo Tratado de Tordesilhas, o que eles fazem? Eles preparam uma grande comitiva, eles preparam uma grande festa, e Pedro Álvares Cabral sai de Portugal e vem até o Brasil. Na escola nós aprendemos que que ele se perdeu e chegou nas terras do Brasil. Mas dentro do que nós estudamos, dentro do que nós pesquisamos, dentro do que nós historiografamos, eles não se perderam. Eles simplesmente vieram tomar posse. Por quê? Porque essas terras estavam dentro do espaço que pertencia a eles. Então eles não saem e se perdem. Eles vêm, tomam posse, reconhecem a terra e diz: esta terra é nossa. E dali Pedro Álvares Cabral parte em direção às Índias. Por quê? Porque a missão dele era as Índias. Só que dentro do conceito de conhecimento, ele tinha que tomar posse. Tanto é que, quando chega no Brasil, ele coloca a bandeira da Ordem de Cristo e faz uma missa. E fala: essa terra é nossa. Essa terra pertence ao Reino de Portugal. E assim se dá o descobrimento do Brasil. Com isso, podemos entender que a descoberta do Brasil não foi simplesmente um acaso. Ela foi uma missão secreta muito bem calculada, uma missão secreta muito bem orquestrada, uma missão secreta entre Portugal e Espanha, que na verdade deu origem ao Brasil que nós conhecemos hoje. Então, não estou confrontando a história real, a história escrita, que Portugal descobriu o Brasil. Não, eu estou mostrando que, mesmo antes de Portugal chegar no Brasil, os espanhóis aqui já haviam chegado. Só não reivindicaram porque essas terras ficou dentro do espaço tratado, dentro do Tratado de Tordesilhas. Então, oficialmente, Portugal descobriu o Brasil. Só que não foi eles que aqui chegaram primeiro. Os espanhóis pisaram nessas terras antes de Portugal. Só não reivindicaram porque dentro do tratado essas terras já estavam dentro do contexto que pertenceria a Portugal. Esta é a razão da Espanha, por meio de Vicente Pinzon, não ter reivindicado essa descoberta para si. Por essa razão, eu digo, a história, ela é a ciência que, na verdade, nos dá a condição de saber tudo aquilo que aconteceu no nosso passado, para que nós não fiquemos bitolados em cima daquilo que só nos é falado. Não, nós temos que estudar, temos que ler, temos que ver, discutir os assuntos, para que nós possamos ter um conhecimento ampliado, não um conhecimento bitolado. E com isso quero dizer a vocês, se você gostou do tema que nós abordamos hoje, as missões secretas, eu peço a você, se houver possibilidade, divulgue nosso canal, José Silva Historiador, para que nós possamos construir mais materiais com esse intuito, não de confundir a mente, mas de aclarar o conhecimento. Porque o conhecimento, ele não é caixinha separada. O conhecimento, ele é uma engrenagem. E essa engrenagem é que faz o mundo girar. Conhecer é a fonte do poder. E o saber não ocupa espaço. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.